Eu costumo dizer que as estrelas têm uma participação bastante significativa em minha própria conversão. Você era um panteísta então? Não, eu já vou explicar. Quando eu era adolescente, lá no final dos anos 80, faz tempo já, eu gostava muito de caminhar nas areias de uma praia chamada Praia do Rincão, que é uma praia que fica no sul do estado de Santa Catarina. Eu sou catarinense, e meus pais sempre tiveram casa ali, um apartamento naquela praia, e eu gostava de, no fim do dia, caminhar ali pela orla daquela praia. Sempre no fim da tarde, porque eu apreciava muito me deitar na areia e esperar o sol se pôr para ver as estrelas aparecendo no céu. E a praia é um local muito apropriado para fazer essa visualização, porque não há concorrência, né, de luzes como na cidade. Aqui é bem difícil de visualizar as estrelas, né? Aliás, hoje estão aí caindo as chamadas Oriônides, né? São estrelas cadentes, né? Mas aqui, com o céu fechado e tudo mais, é meio complicado de se ver. Mas enfim, lá naquela Praia do Rincão, deitado nas areias daquela praia, eu me lembro que muitas vezes, ao olhar para o céu, para as estrelas, imaginar as galáxias, eu pensava: de onde veio tudo isso? E sabe, eu não era criacionista, nem tampouco adventista, não nasci num lar adventista, eu me converti com 18, 19 anos. E na adolescência eu ficava pensando essas coisas, só que quando eu me voltava para os livros de ciência que eu havia lido, sempre gostei de ciência, os livros de Stephen Hawking, de Carl Sagan, a revista super interessante, né? Eu me lembro que eu comprei a primeira edição na banca de jornal, no tempo que ainda dava para ler aquela revista, enfim. Ali não havia respostas, porque naquelas revistas e livros, daqueles livros, eles me diziam que tudo isso surgiu, quem sabe numa explosão cósmica. Mas eu já sabia alguma coisa de astronomia, de cosmologia, e sabia que o universo revela, na verdade, design, revela projeto, leis constantes, finamente ajustadas, sem as quais a realidade não existiria. Isso no nível micro, macro, em nosso nível, né? Em todos os níveis da existência, nós dependemos de leis finamente ajustadas, de informação. E como que esses livros queriam me dizer que tudo isso simplesmente surgiu, apareceu há bilhões de anos, tornando-se cada vez mais complexo? Eu não conseguia compatibilizar essas ideias. E as dúvidas continuavam. De onde veio tudo isso? Para onde vai tudo isso? O que eu sou no meio de tudo isso? Já não bastam aqueles dilemas de um adolescente, né? E eu me complicava mais ainda a vida, né? Adicionando essas questões mais complicadas para alguém, né? Mas enfim, essas dúvidas, esses questionamentos foram bons naquele momento, que me fizeram buscar a resposta. E se eu estou aqui hoje é porque eu busquei as respostas. E se eu sou um criacionista hoje, é porque eu duvidei do meu evolucionismo. Eu duvidei do acaso, eu duvidei da sorte, né? Eu duvidei dessas coisas. E eu, quando conheci o criacionismo e o adventismo do sétimo dia, eu pude ver que era perfeitamente possível compatibilizar a boa ciência com a boa teologia. E fiquei muito feliz. Fiquei muito satisfeito comigo, com Deus, né? E finalmente eu pude descobrir que eu não era um acidente cósmico, mas eu havia sido pensado por Deus, eu havia sido planejado por um Deus de amor. E talvez você não imagine quanto isso é importante para alguém que não sabia dessas coisas. Talvez você já seja adventista há muito tempo, ou tenha nascido na igreja, no contexto adventista, e se é acostumado com essa ideia. Mas para quem não cria nisso, para quem não conhecia isso, isso faz muita diferença. Quando li Apocalipse 14, versos 6 e 7, né? E adorai aquele que fez os céus, a terra e me fez também. Isso é muito especial de se descobrir. Eu creio que a mão de Deus pode ser vista, as digitais do Criador podem ser vistas em muitos aspectos da criação. Na música, que acabou de nos enlevar aqui, no DNA, em uma rocha, mas também e especialmente nas estrelas. Há um texto muito bonito que a gente encontra lá em Isaías. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo seu nome. Eu confesso que às vezes sinto saudades de olhar mais para o céu como eu fazia quando era adolescente. Falta tempo,
A gente chega em casa cansado, já não quer mais ir para fora para ver o céu, quer mais é descansar, não é? E faz falta, porque olhar para o céu nos coloca as coisas em perspectiva, né? Nos ajuda a ajustar o foco e a ver que a nossa posição nesse universo, né? Nessa grande estrutura do cosmos. Por isso que Deus convida, olhem para as alturas, ergam os olhos para os céus e vejam as estrelas. Porque se você perceber que aquele que criou as estrelas é grande, você se sente mais confortável, mais seguro, mais amparado. Porque o seu Deus é grande. Se as estrelas são grandes, e veremos que elas são muito grandes, imaginem o Criador delas. E é Ele que nos ampara, é Ele que nos protege, é Ele que cuida de nós, né? É bom olhar para o céu. Lá em Gênesis capítulo 15, verso 5, nós encontramos o Criador fazendo um convite interessante para Abraão. Ele fala assim: Abraão, sai da tua barraca, sai da tua tenda e conta as estrelas, se é que tu podes. Eu admiro muito Abraão, sabe, porque ele confiava em Deus. Porque se ele fosse como alguns céticos que há hoje em dia, ou alguns brincando um pouco dizem, alguns ateus todinho que há por aí, ele diria assim: mas Senhor, desculpa, todo mundo sabe que dá para contar as estrelas. Senhor, são 5.119. Era a convenção na época. Eles eram pastores, tinham muito tempo, né, para ficar lá olhando para o céu, e contavam as estrelas, e a convenção era de que havia 5.100 e poucas estrelas. Mas Abraão não questiona. Se Deus disse que elas são incontáveis, Abraão creu nisso. Como é bom ter uma fé simples assim, né? Eu nem sei se é tão simples, né? É a fé que é baseada numa experiência. Abraão tinha uma experiência com Deus. Nós dizemos que elas são contáveis. Deus disse que são incontáveis. Eu creio em Deus. Eu aceito Deus, o que Deus diz. E sabem, quando você olha para o céu numa noite bem escura, na praia isso é ideal, né, como eu disse, você consegue ver uma faixa, né, de estrelas, que aos romanos parecia que alguém tinha espirrado leite no céu, e por isso chamou de quê? Via Láctea, ou Milky Way, né? Aquela faixa, na verdade, é um dos braços espiralados da nossa galáxia, a Via Láctea. E só em nossa galáxia existem cerca de 100 bilhões de estrelas. Ela é um disco de 100 mil anos-luz de extensão, né? Se você tivesse uma nave espacial veloz o bastante, como a Enterprise, né, e conseguisse viajar à velocidade da luz, você levaria 100 mil anos para cruzar uma galáxia apenas, que é a nossa. Imagina se fosse de carro, né? O tempo que levaria. A nossa galáxia é uma entre bilhões. Os cientistas calculavam até essa semana, pelo menos foi divulgado essa semana, né? Mas calculavam até pouco tempo atrás que houvesse 100 bilhões de estrelas em nossa galáxia e cerca de 100 ao pouco mais bilhões de galáxias. Então é só multiplicar 100 bilhões por 100 bilhões e você teria uma ideia aproximada de estrelas que há no universo. Mas tem que refazer o cálculo e já vou dizer por quê. Antes, porém, Salmo 147, verso 4, diz ali que Deus conta as estrelas e as conhece todas pelo seu nome. Quantos humanos somos hoje na Terra? 7 bilhões, né? Quase nada. Só na galáxia em que moramos há mais estrelas do que seres humanos na Terra. E alguns duvidam que Deus possa conhecê-los, né? Será que Deus conhece minha vida? Será que Deus conhece meus dramas? Será que Deus conhece meus dilemas? Sabe onde eu moro? É claro que Ele sabe. Se Deus gasta tempo, digamos assim, né? Antropologicamente falando, se Deus gasta tempo para dar nome às estrelas pelas quais Ele não morreu e que são apenas criação não viva, quanto mais Ele conhece você, não é verdade? E se Ele é tão detalhista a ponto de contá-las e nomeá-las, será que Ele não conhece cada célula do seu corpo? Cada átomo do seu corpo? Cada elétron e subpartícula do seu corpo? Mas é claro, Ele é onipotente. Ele conhece cada estrela e dá nome para cada uma delas. Isso é lindo demais. Só que, como eu disse, né? Essa semana nós fomos surpreendidos com uma notícia tremenda de que novos cálculos, novas pesquisas foram feitas. Essa matéria saiu aí na Nature e em outras publicações. Estão dando conta de que, na verdade, podem existir 10 vezes mais galáxias do que se imaginava.
Então, esqueçam lá o número de 100 a 300 bilhões de galáxias, multipliquem isso por 10, tá bom? Isso é o que nós conseguimos alcançar com nossos métodos de perscrutação do universo. À medida que os instrumentos vão se aperfeiçoando, né, e tal, isso vai aumentando. E o meu Deus vai ficando cada vez maior, mais poderoso, se é que isso era possível falar, não é? Isso é lindo demais, gente. Se há um design, existe um designer. Se houve um começo, isso pressupõe uma causa. E os cientistas chegaram a essa conclusão há algum tempo já, de que o universo teve um começo. E tudo que tem um começo tem que ter uma causa. Que causa tão grande é essa, a ponto de criar um universo tão vasto? Uma causa muito poderosa. Mas não só poderosa, uma causa que não só criou um universo, mas um universo que funciona como um relógio. E se essa causa é tão poderosa, ela também é muito inteligente. Supremamente inteligente. Porque o universo funciona. Não é uma massa de gases amorfos, não é? É um relógio, é um sistema, são vários sistemas. E ele funciona. Então essa causa é inteligente, ela é todo poderosa, ela é pessoal também. Por que pessoal? Porque ela escolheu criar. Uma energia não escolhe criar nada, não decide criar um universo, tempo, espaço, matéria. Mas essa causa primeira não causada decidiu criar alguma coisa que funciona nessas bases. Então ele é todo poderoso, onisciente e também pessoal. Curiosamente, esse é o Deus da Bíblia. É bem assim que a Bíblia apresenta o nosso Deus. Eu quero mostrar para vocês aqui rapidamente agora algumas fotos que me impressionam demais. E foram tiradas pelo telescópio espacial Hubble. Você vai no site da NASA, você encontra essas fotos ali em alta resolução, estão todas disponíveis, né? E eu vou ver com vocês agora algumas nebulosas e galáxias muito bonitas, que parecem pinturas, né? Pinturas feitas por um grande artista. Por exemplo, a galáxia espiral barrada NGC 1300, olha que bonita. Barrada, o nome já diz, né? Tem uma espécie de barra no meio, né? Aquele aglomerado central, que pode ser um buraco negro, várias estrelas em volta e uma barra interessante ali. A nossa galáxia não tem esse formato. Uma outra impressionante é esta aqui, Sombreiro Majestoso. O nome já disse, porque que colocaram o nome de sombreiro, parece um chapéu mexicano, né? Então, Sombreiro Majestoso é a M104. Outra, galáxia espiral NGC 4622. Bonita também, né? Mais uma. Aqui são nebulosas, né? Pilares de gás da nebulosa Eagle, M16. Vejam as cores, as formas. Nebulosa Olho de Gato, que linda. Mais uma. A nebulosa Cabeça de Cavalo, olha que bonitinho. Um cavalinho ali naquela nebulosa, nuvem de gás aquecida, né? Poderá formar, quem sabe, no futuro uma estrela, enfim, tá ali. Lindo. Nebulosa do Siri. Não me parece muito um Siri, mas é bonita, né? Me deram esse nome aí para ela. A nebulosa NGC 6542. Mais uma. Essa é uma das minhas preferidas. Helix, Olho de Deus. Os astrônomos deram esse nome, né? O Olho de Deus. Nebulosa de Órion, tão querida para os adventistas, né? Você sabe por quê? Se não, por favor, vai estudar, porque essa é bacana. Essa tem um significado muito especial e um dia eu creio que nós vamos passear por lá, né? E creio que não está muito longe disso acontecer, não. Agora, essa aqui é uma das mais intrigantes. Nebulosa em formato de DNA, já viram isso? Olha lá, a foto não está tão nítida assim, mas você pode perceber que há duas, como se fosse a dupla hélice do DNA. Ela é tão surpreendente que um cientista disse o seguinte sobre ela: nós nunca vimos nada como isso no domínio cósmico. A maioria das nebulosas são galáxias em espiral, cheias de estrelas ou conglomerados amorfos de poeira e gás. O que nós vemos indica, eu queria que você sublinhasse o que vem agora: alto grau de ordem. Quem disse isso? Mark Morris, professor de astronomia da Universidade da Califórnia, e quem estudou essa nebulosa. Alto grau de ordem. O que isso te revela? Se há uma organização, houve um organizador. Isso não acontece de uma forma aleatória, né? Isso revela de novo um design intencional. A gente vai fazer uma pequena viagem agora com um pequeno vídeo, curtinho mesmo, só para você ter uma ideia da nossa localização em relação a planetas e a algumas estrelas
que estão em nossa galáxia apenas. Não vou pegar nenhuma de fora. Quando chegar na maior estrela conhecida, preste bem atenção, porque em alguns segundos você vai ver a Terra aparecendo no horizonte dela. Claro que é apenas uma animação, não dá para a gente ficar tão perto de uma estrela tão gigante, né? Mas você vai ter uma ideia do nosso tamanho, ou do tamanho da Terra, nesse vasto universo. Pode soltar para mim lá, por favor. A nossa viagem começa com a Lua, né? Só para ter uma ideia de dimensões, Mercúrio. Depois temos ali o planeta que mais se assemelha em proporções à Terra, Marte e Vênus, os dois que são mais semelhantes nesses termos, a Terra. Estamos ali. Você tem os gigantes, né, gasosos, Netuno, Saturno, sem os anéis, e Júpiter. Só a mancha de Júpiter já é maior que a Terra, né? É uma tempestade. O nosso Sol, uma estrela de quinta grandeza. E aí vamos avançando. A Terra já sumiu, Saturno já sumiu. E aí temos uma gigante laranja, Pollux, uma gigante vermelha, Arcturus, outra gigante vermelha, Aldebaran, uma gigante azul, uma super gigante azul, Rigel. Depois a pistola estelar, o Pistol Star, uma hiper gigante azul, uma super gigante vermelha, Antares. Esqueça o Sol porque ele já virou poeira. Musefei, uma super gigante vermelha, e Cão Maior, ou Canis Majoris, uma hiper gigante vermelha. É a maior estrela conhecida atualmente. Preste atenção no que vai aparecer no horizonte dela. Eis que lá estamos nós. O que somos? O que são nossas pretensões, né? O que são nossos sonhos de grandeza diante de tudo isso? Mas eu não quero pensar nisso, porque senão a gente se inferioriza muito, né? E se sente até para baixo. Eu gosto de pensar quem é o Deus que fez tudo isso. E que ama tanto as criaturinhas que moram naquele ponto, né? Como dizia Carl Sagan, um pálido ponto azul. Eu não gosto de pensar assim porque Jesus morreu nesse ponto. Então ele torna esse ponto muito especial no universo. Somos pequenos, mas somos amados, né? Ali está então a localização aproximada do Sol, do nosso sistema solar, na Via Láctea, numa das extremidades de um dos braços dela. E essa foto aqui é interessante. O que vocês acham que são esses pontos luminosos? À primeira vista parece que são estrelas, né? Mas não são, são galáxias. Cada ponto desse é uma galáxia com bilhões de estrelas, talvez bilhões de planetas, e sabe-se lá quantas pessoas não caídas, né? O quê? Não, se você não estudou isso ainda, por favor, estude também, né? É algo bastante fascinante e um dia nós vamos conhecer essa família cósmica, né? Estou falando loucura aqui? Não, nós sabemos dessas coisas. Especialmente estudando o livro de Jó, né? Reuniões cósmicas e coisas parecidas, né? Ou você acha que Deus ia criar vida só na Terra e desperdiçar um tremendo espaço desse aí, né? Cada ponto desse é uma galáxia, maior, menor ou igual à Via Láctea. Essa outra ilustração aqui, essas manchas são chamados superaglomerados de galáxias. Cada mancha dessa é um grupo de galáxias como aquele da foto anterior. E esse é o limite conhecido do universo. É o que a gente sabe, é o que a gente pode ver com telescópios, mas eu repito, eles são limitados. Isso pode aumentar com o tempo. As estrelas são realmente coisas assim fascinantes, né? Objetos fascinantes. Elas são como que super bombas termonucleares sob controle. É uma tensão de dentro para fora, controlada pela gravidade de fora para dentro. Então ela não explode, ela fica ali, se mantém ali, fornecendo energia para que haja vida em planetas habitáveis, não é? É algo fantástico, né? São presentes de Deus realmente para o universo. Eu quero concluir refletindo um pouco sobre algumas coisas, como por exemplo esse pensamento aqui de Han Yu, que diz: quem se senta no fundo do poço para contemplar o céu há de achá-lo pequeno. Quantas pessoas hoje vivem no fundo do poço olhando para o céu pensando que aquela rodinha ali de luz é tudo o que existe, e Deus quer nos tirar do fundo do poço, das limitações humanas, dessa vida tão focada em coisas tão passageiras e banais, né?
Ele quer que nós deixemos de ser galinhas ciscando no lixo do mundo, para que sejamos águias voando acima disso e percebendo que o universo é muito vasto, muito grande, que muitas coisas lindas, grandiosas nos aguardam. Você já leu o final do livro Grande Conflito? Quando ela diz que o pecado terminou e que os tesouros do universo estarão à disposição dos remidos de Deus. Que coisa linda! Não vale a pena olhar muito para esse mundo, porque a nossa visão fica desfocada. Vale a pena olhar para as estrelas mais vezes, olhar para o céu, ou então seguir o conselho de Paulo, né? Pensem nas coisas do alto, porque é para lá que nós vamos. Wernher von Braun, um dos criadores lá dos foguetes, né? Ele dizia assim: pertencemos ao lugar aonde queremos ir. Pensou nessa frase? Pertencemos ao lugar aonde queremos ir. Nós não somos deste mundo. Nós somos criados para uma pátria superior e para conhecer as estrelas. Pense nisso. E mais, as pessoas viajam para admirar a altura das montanhas, as imensas ondas dos mares, o longo percurso dos rios, o vasto domínio do oceano, o movimento circular das estrelas. No entanto, elas passam por si mesmas sem se admirarem. Não esqueça que você é um universo em si mesmo. E é muito mais precioso que qualquer galáxia, né? Você é muito precioso. Admire a criação, sim, mas quando se vir no espelho, lembre-se que você é a imagem e semelhança de Deus. Ainda que um tanto ofuscada por tantos anos de pecado, mas você é a imagem e semelhança de Deus. Admire-se mais. Louve a Deus pelo que você é. É o que Agostinho nos convida a fazer, né? E o que me encanta é saber que o Criador de tudo isso é o mesmo Deus que pegou criancinhas no colo. Não dá um arrepio pensar nisso? Um Deus tão grande, um Deus que pega as estrelas na mão, para ele aquela canis majoris não é nada. Mas ele se fez homem, veio aqui sujar o pé no pó deste mundo, né? E ele foi tão carinhoso a ponto de pegar criancinhas no colo. Eu não tenho como não amar um Deus desse, tão grande e tão carinhoso, tão misericordioso, tão bondoso, tão, aspas, humano. No coração do Criador bate um coração humano. Já pensaram nisso? Lá no santuário celestial. Que coisa maravilhosa. Grande demais para a nossa compreensão. E eu quero terminar com esse pequeno vídeo que mostra realmente como Deus é tão maravilhoso a ponto de se preocupar com coisas que para nós poderiam parecer insignificantes, mas que para Ele não são. Veja só. Well, they call him the Sky Angel Cowboy, the voice of a little boy who called a radio station to share a story and a lesson that God showed him, a message that has now captured the world's attention. This is 13-year-old Logan Henderson. He lives on a ranch in the middle of Nebraska. Isolated from much of the world, he often listens to KSBJ Christian Radio out of Houston, Texas, which he picks up on Sky Angel. In late October, Logan made a call to the station that would soon be heard around the world. Hey, Mike, can I talk to you? You bet, Logan. What's up? I want to tell you something that God just told me. Okay. Last night, my dad was roping this calf. And this calf had been born from a really old cow. She didn't have really the greatest milk. She didn't have, like, the vitamin C and stuff. Okay. She broke her back. And this morning I went out and put her down myself. I was talking to God. I was asking God why she was special. And God said, you know, Logan, my son was special, but he died for a purpose. It's kind of the same thing. That calf was close to me, and God's son was close to him. Logan, you're so right. It's true. Think you're gonna be okay? Yeah, I'll be fine. But I just wanted to tell you guys that is so important. Just remember, when you lose a loved one or a pet, always remember that God gave His Son too, and He understands. He will always understand. He will always just run to Him. Logan, you're
Wiser than you know, buddy. Oh, I just figured I'd better call and share with you guys. Love you. Love you too. Bye. Bye-bye. Esse é o nosso Deus, que cria uma estrela, mas também se preocupa com um garotinho que perdeu um bichinho de estimação. É um Deus que ama cristãos e pagãos. É um Deus que quis salvar Nínive e disse: eu não ia me compadecer de uma cidade que tem mais de 100 mil habitantes e também alguns animais. Ele se preocupa até com os animais. Que Deus é esse? O nosso Criador. Fique em pé para nós fazermos uma oração. Bondoso Deus, nosso Pai, nosso Criador, nós te louvamos pelo teu infinito poder, nós te louvamos pela tua infinita sabedoria, mas também te louvamos pelo teu infinito amor, porque mesmo sendo o Criador do universo, te fizeste homem, vieste a este planeta, nos abraçaste, nos mostraste o quanto o Pai, a divindade, tem interesse por nós e morreste na cruz para nos salvar. Obrigado pela promessa da volta de Cristo e de que um dia nós vamos morar com Ele para sempre. Obrigado pela promessa dele de que vai nos levar para o céu e que em breve nós conheceremos as estrelas, veremos essas maravilhas de perto com nossos próprios olhos, conheceremos os remidos de todos os tempos e as pessoas que não caíram, que aguardam também a nossa união com eles para formarmos uma única e só família. Abençoa, Senhor, este campus, abençoa os que trabalham aqui e estudam aqui, para que aqui sejam sempre formadas pessoas com visão larga da realidade, que possam compreender os planos teus para a vida delas, e que nós possamos agora ter uma boa noite de repouso, para logo pela manhã aprendermos mais de Ti e nos aproximarmos mais de Ti. É o que nós pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.